Pessoal, vamos iniciar hoje a terceira parte do nosso curso de cálculo. E vamos falar sobre séries de Fourier. A gente viu até agora derivadas e integrais. Isso foi necessário para que a gente pudesse entrar nas transformadas, que serão vistas na sequência, que é a transformada de Fourier e a transformada de Laplace. Antes de entrarmos nas transformadas, é preciso a gente conhecer um pouquinho sobre as séries de Fourier. As séries de Fourier, ela foi criada lá em 1807 por um matemático e físico francês, Jean-Baptiste Joseph Fourier. Ele viveu entre 1768 e 1830. Só para a gente situar, né? Nessa época, em 1831, pouco depois do falecimento do Fourier, o Brasil comemorava o 7º aniversário da segunda Constituição, que ela foi produzida lá em 25 de março de 1824. Foi uma Constituição encomendada por Dom Pedro I. Em 1825, para vocês terem uma ideia, se situarem, né, foi assinado o Tratado de Paz e Amizade com Portugal, quando Portugal reconheceu a independência do Brasil. Só para a gente contextualizar a história. Então, nesta época em que o Brasil ficava independente de Portugal, né, o Fourier tinha criado lá, estava criando, né, estava inovando na matemática. Tá? As séries de Fourier, elas tratam da representação de funções complexas, em geral infinitas e periódicas, que se repetem no tempo com um determinado período, por séries trigonométricas compostas por funções básicas, senos e cossenos. Então, a ideia do Fourier é qualquer sinal complexo, por exemplo, uma onda triangular, uma onda quadrada, uma onda dente de serra, uma onda composta por muitas ondulações, uma onda complexa, ela pode ser representada por funções básicas, senos e cossenos. Essa que era a ideia. Por que representar uma função, por exemplo, triangular, quadrada, por um seno e cosseno, por somatório de senos e cosseno? A gente vai ver na sequência, quando falar de transformada de Fourier. No momento, vamos nos focar nas séries. As séries falam que a gente pode representar qualquer forma de onda por somatório de senos e cossenos. Fourier demonstrou que qualquer função periódica f de x pode ser representada por um somatório de senos e cossenos. F de x é igual ao valor médio que a gente viu nas aulas anteriores, mais o somatório de n igual a 1 até infinito. Vamos abrir umas chaves aqui. E a série ela é dividida em duas partes. Uma parte que contém o cosseno de n vezes π vezes x sobre L, mais uma segunda parte que é a componente que contém o seno. N e x sobre L. Fechamos o colchete aqui. Então, essa aqui é a fórmula das séries de Fourier. O Fourier demonstrou isso, que qualquer função f de x periódica, ela pode ser representada por um somatório de cossenos e senos, onde L é o período sobre 2, ou seja, metade do período, tá? Período da função f de t. E o valor médio, a gente já viu, né? É igual a 1 sobre t integral de 0 até t
da função f de x dx. Pessoal, é o seguinte, a transformada de Fourier é uma representação de f de x. Então, a gente tem que tomar cuidado com uma notação. A função periódica que está sendo representada é f de x. E a sua representação, pessoal, nós vamos colocar um tio aqui em cima. Ó. Vai fazer f de x com um tio em cima, porque ela é a representação de f de x. Tá? Só para a gente não misturar as coisas. Né? Um é f de x, que é a função que a gente periódica que se deseja representar por um somatório de senos e cossenos, e o outro é a sua representação. F de x tio é a representação, e f de x é o sinal que a gente quer representar pelo somatório de cossenos e senos. E essas componentes AN e BN são dadas pelas seguintes equações. O AN é igual a 1 sobre L, onde L é a metade do período, né? Integral de menos L até mais L, de f de x vezes o cosseno de n πx sobre L dx. E Bn é igual a 1 sobre L integral de menos L até mais L de f de x que multiplica o seno de n πx sobre L vezes dx. Parece complexo, mas é relativamente simples essas equações. Assim que a gente fizer um exemplo, vai ficar mais claro. V médio, AN e BN, eles são chamados de coeficientes de Fourier. Então, estes valores aqui são chamados de coeficientes de Fourier. Vamos entender os coeficientes AN e BN. Vamos entender os coeficientes AN e BN antes de continuar. Então, a gente viu que o coeficiente AN, o que ele é? É 1 sobre L integral de menos L até mais L de f de x vezes o cosseno de n π vezes x sobre L dx. Bom, a gente já sabe que integral é área. O que a gente está fazendo aqui é calculando a área embaixo de uma função vezes um cosseno de n πxl. Vamos entender agora o que quer dizer esse cosseno, esse n πxl. Cosseno de n πx sobre L. Bom, a gente viu que L é a metade do período. Quem que é esse período mesmo? É o período da função fx. É uma função periódica que se repete no tempo com o período t. Onde esse t, o que ele é? É o inverso da frequência. Então, a gente pode escrever, então, assim, L é igual a 1, se a gente colocar no lugar de t 1 sobre f, vai dar 1 sobre 2f, já que f é 1 sobre t, né? Se a gente substituir agora esse L igual a 1 sobre 2f aqui dentro do cosseno, a gente vai ter cosseno de n πx sobre 1, 2f, que é a mesma coisa que escrever o quê? Cosseno de 2f vezes n π vezes x. Ou se a gente quiser reorganizar isso é a mesma coisa que escrever cosseno de 2πf vezes n vezes
x. Esse 2πf aqui é o nosso ômega, é a velocidade angular do vetor, né, no eixo trigonométrico. E a gente está fazendo o quê? Multiplicando a velocidade angular por um n. Então, esse n é um multiplicador, vou escrever aqui, ó, multiplicador da velocidade angular ômega. Lembrando lá do círculo trigonométrico, pessoal. Vamos fazer aqui o círculo trigonométrico. Ele é um círculo de raio unitário e o círculo, aqui está o eixo dos cossenos, aqui está o eixo dos senos e é sempre em relação ao ângulo θ. E o θ é esse ângulo aqui, é o ângulo medido no sentido anti-horário do eixo dos cossenos ou eixo horizontal até o vetor. E a gente está falando de cosseno. O cosseno é a projeção do fasor no eixo do cosseno. É esse comprimento aqui agora D. Se a gente pegar o eixo do cosseno, colocar aqui, e o eixo do x, o x, que é o... A gente pode associar o x com o tempo, se a gente considerar um ômega igual a 2πf, onde f é igual a 5 Hz, então você vai ter aqui um seno de 5 Hz. Ou seja, esse intervalo de tempo daqui, ó, daqui até aqui, é igual a 1 sobre f, ou 1 sobre 5. Se a gente pegar agora o n igual a 2, se o n for igual a 2, então aqui a gente tinha em verde n igual a 1. Em roxo agora nós temos n igual a 2. Então a frequência desse fasor é 2 vezes a velocidade angular desse fasor aqui, esse ômega, né, que era igual a 1, agora ele está girando 2 vezes mais rápido. Se ele está girando 2 vezes mais rápido, eu vou ter aqui uma frequência que é exatamente o dobro. Tá? E assim por diante. Aí vai ter para n igual a 3, para n igual a 4, até o número de componentes da série de Fourier que a gente esteja interessado em utilizar para representar, para construir a função que representa o f de x. Esse n, ele é chamado de número de onda. E ele é o número de oscilações no período ou intervalo t da função f de x. O que a gente está fazendo? Calculando a área de uma função vezes o cosseno. Cada n é um coeficiente. Eu vou ter o A1, o A2, o A3, o A4 e assim por diante. Para cada n, para cada componente de frequência, eu tenho um coeficiente. A única coisa que está mudando é esse valor de n aqui no cálculo da integral. Então, o que está mudando é a área embaixo da curva da função f de x vezes o cosseno de nπx sobre L. Vamos ver agora alguns gráficos, para que a gente consiga entender exatamente o que são aqueles coeficientes a, n e bn que aparecem na equação da série de Fourier. Vamos fazer a série de Fourier da função f de x, onde f de x é um cosseno de 2πfx, onde o f nosso agora ele é igual a 10 Hz. E esse x aqui é o tempo. É o tempo e ele é dado em segundos, já que a frequência é em Hz. Então nós vamos achar como é que é composta a série de Fourier do cosseno de 2πfx. Uma função bem simples, só para a gente entender o que acontece com o cálculo desse coeficiente AN. O BN é a mesma coisa, só que em vez de ser um cosseno, vai ser um seno. Vamos trabalhar só com o
a n por enquanto. Então, essa aqui em azul é a nossa função f de x. Nós queremos representar essa função de x por um somatório de senos e cosseno. Então, assim, o que era o AN? O AN, ele é 1 sobre L integral de menos L a mais L da função f de x, que é essa em azul, vezes o cosseno. Cosseno de nπ vezes x sobre L dx. É uma área. Nós vamos calcular a área desse produto. Nós vamos entender o que acontece com f de x quando multiplica com cosseno e na medida que a gente varia o n. N vai ser igual a 1, 2, 3, 4. Vamos fazer isso até 10. Vamos achar 10 componentes da série de Fourier que representam esse nosso cosseno. Só para a gente reforçar, pessoal. O que era o L mesmo? O L é o período da função f de x divididos por 2. Lembra? Para que a gente consiga representar uma função por uma série de Fourier, a função tem que ser periódica. E neste caso, o período é t. E o período a gente já viu que é o inverso da frequência. Para que a gente consiga visualizar melhor o que era esse cosseno, o que a gente fez? A gente pegou e colocou o L em função do f. Ou seja, a gente pegou aqui o t, colocou aqui, né? Ficou L igual a 1 sobre f sobre 2, que deu 1 sobre 2f. Pegamos o L e substituindo aqui no cosseno. E ficou cosseno de nπx divididos por 1 sobre 2f. E aí ficou mais fácil da gente visualizar esse cosseno. Esse cosseno nada mais é do que o 2π vezes f vezes n vezes x, que é o que a gente está acostumado, que a gente trabalhou até agora. 2πf é a frequência angular, o n é o número de ordem aí da harmônica que representa a série de Fourier. Então, n vai ser igual a 1, depois 2, 3. Então, eu vou ter o quê? Cosseno de 1 igual à frequência do meu sinal, cosseno igual a 2 vezes a frequência do sinal, cosseno igual a 3 vezes a frequência do sinal, cosseno igual a 4 vezes a frequência de f de x, né? E assim por diante, até 10 vezes a frequência de f. No caso, nosso f é 10 Hz. Né? Então, é isso que a gente está fazendo quando multiplica por n. Nós estamos considerando as 10 harmônicas. A principal, a número 1, é aquela que é igual à frequência de f de x. A número 2 é a segunda frequência. A terceira harmônica, a quarta, quinta, sexta, até a 10ª harmônica, ou 10ª componente da série de Fourier. Nós vamos pegar cada uma dessas harmônicas, pegar esse cosseno, multiplicar pelo f e vamos tentar entender o que acontece com essa integral. Primeira harmônica, n é igual a 1. Seria a harmônica principal ou fundamental, vamos dizer assim. Né? Então tá aqui, ó. Nós temos o cosseno de nπ, né? Tá aqui, ó. Vamos escrever, ó. Cosseno de nπx sobre L. Onde o n, esse n aqui, é igual a 1. Tá? E aqui está a nossa função f de x. F de x é igual a 2π, f é igual a 10 Hz e t é a base de tempo. No gráfico está aqui, ó. Esse aqui é o eixo do tempo, que é o nosso x, no caso, né? É o nosso x, e esse x é dado em segundos. E aqui está o nosso eixo y, ó, pessoal, passando bem aqui no centro do gráfico. Né? O valor 0 está aqui, ó. Então está aqui, ó. Tá? Esse aqui é o eixo do y, e esse eixo do y pode ser tanto o cosseno de nπx sobre L, e é o valor também do f de x, que é cosseno de 2π 10 Hz vezes x. Bom, então veja que interessante, pessoal. Ó, a legenda aqui mostra, ó, a legenda mostra aqui o cosseno de 1 sobre 1 vezes π vezes x divididos por L está em azul. E o nosso f de x, que é o cosseno de 2π 10 Hz, está em roxo, está em roxo, vermelho. Né? Como os dois têm exatamente a mesma frequência e a mesma fase,
eles apareceram sobrepostos. Um está sobre o outro aqui, né? Aqui em cima, a gente tem, nesse mesmo traçado, a gente tem tanto o cosseno, como tem a função f de x. E quando a gente multiplicou cosseno vezes cosseno, nós obtivemos um outro cosseno. E está aqui o cosseno em amarelo, com exatamente o dobro da frequência fundamental, ou da frequência de 10 Hz, ou da frequência de 1πx sobre L. Por que é o dobro da frequência? Aqui, deste ponto até este ponto, eu tenho um ciclo do cosseno. O que acontece, pessoal? A gente está acostumado com o cosseno dessa forma, né? Começando aqui em cima, decrescendo e acabando aqui. Como a gente colocou o cosseno centrado em zero, então ele tem uma parte que está para cá. E a gente está visualizando essa região aqui, ó. Deste ponto até aqui e deste ponto até aqui. Então a gente só está visualizando essa região do cosseno. É um ciclo também, é um período. Tem exatamente o período, a distância entre os dois picos aqui, né? E aqui está o produto. Em amarelo, esse aqui é o produto de f de x vezes o cosseno de n πx sobre L. Como ambos, f de x e o cosseno têm a mesma frequência, reforçando, ó, f de x vezes o cosseno de nπ sobre x divididos por L é exatamente igual a f de x vezes o cosseno de 2πf vezes n vezes x. É a mesma coisa. Sem trocar o x, a f de x agora, escrever assim, cosseno de 2π 10 vezes x vezes, esse aqui é o nosso f de x, vezes o cosseno de 2π, aqui o n, 2πf, f também vai 10 Hz, né? Vou trocar aqui, vezes 10 Hz, vezes 1 vezes x. Então, eu estou multiplicando um cosseno por outro cosseno, que é cosseno ao quadrado. E a gente já fez alguns exercícios e viu que o cosseno ao quadrado é exatamente um outro cosseno com frequência, 2 vezes a frequência de cada cosseno. Então, está aqui, ó, esse aqui é o período dela. Ó. Um período vem aqui e o outro período acaba aqui. Então, essa frequência é exatamente o dobro de cada, seria no caso aí, igual a 20 Hz, né? Já que a frequência fundamental é 10 Hz. Então, pessoal, o resultado desse produto é essa linha amarela. Vamos analisar as áreas. Vamos pegar aqui as áreas. O que a gente está calculando? 1 sobre L integral de f de x vezes o cosseno de nπx sobre L dx. A gente viu que é área. Vamos analisar as áreas. Essa área aqui, ela é positiva. Vamos chamar de aqui de área 1. Uma outra área aqui, ó, área 2. E aqui a gente vai ter uma área 3. E aqui uma área 5. Se a gente somar essas áreas, fizer a área 1 mais a área 2, mais a área 3, mais a área 4, nós vamos ter o valor dessa integral aqui. Nesse caso aqui, as áreas são sempre positivas, estão acima do eixo do x, e o total é a 1 mais a 2 mais a 3 mais a 4. Eu somei a área 1 com a área 2, com a área 3, com a área 4, e está aqui, ó, é exatamente uma unidade de área. Lembra? O cosseno tem amplitude 1. E os dois cossenos têm amplitude iguais a 1. E a área total, embaixo da curva amarela, acima do eixo horizontal x, é igual a 1. Uma unidade de área. Para fechar, então, a análise para n igual a 1. O A1, que é igual a 1 sobre L, integral de f de x vezes o cosseno de n, no caso n igual a 1, vezes π vezes x sobre L
dx é igual a 1. Uma unidade de área. Então, o A índice 1, que é a primeira harmônica, ou harmônica fundamental, como vocês preferirem, da série de Fourier de um cosseno de 2π vezes 10x é igual a 1. Então, já temos o primeiro coeficiente da série de Fourier. Vamos analisar agora o produto de f de x vezes o cosseno de 2πxl, onde o n agora, o n é igual a 2. Então vamos lá, vamos analisar o que acontece quando eu pego um cosseno com uma frequência de 10 Hz e multiplico por um outro cosseno cuja frequência é 20 Hz. É a segunda componente da série de Fourier, n é igual a 2. Se vocês quiserem pensar em harmônica, seria a segunda harmônica. Em vermelho, nós temos a nossa função f de x. Vamos entender o gráfico primeiro. F de x. Em azul, nós temos o cosseno de 2πx sobre L. E em amarelo, nós temos o produto f de x vezes cosseno de 2πx sobre L. Aqui está o eixo horizontal, que é o nosso x. Se vocês preferem chamar de tempo, tanto faz, e é dado em segundos. E na vertical aqui, ó, exatamente no centro, como no outro gráfico anterior, né, nós temos aqui o eixo y, que representa cada uma delas. O produto, a função f de x e o cosseno de 2π n é 2πx sobre L. Nós queremos saber agora quanto vale o A índice 2, que é igual a 1 sobre L, integral de menos L até mais L, de f de x vezes o cosseno de n πx sobre 2 dx. O A2 é a área abaixo do gráfico. A primeira área, vamos chamar de A1. E a gente já pode perceber que o A1 vai ser negativo, está abaixo do eixo x. Aqui nós temos a área A2, é positiva, está acima do eixo do x. Aqui nós temos a área A3, dá para perceber que ela é negativa, está abaixo do eixo dos x. Então, temos duas áreas aqui, temos a área, vamos chamar aqui de área A4, que é a metade do lado esquerdo do eixo y, e do lado de cá nós temos a área 5, essa área em verde, que é a metade do lado direito do eixo y. Aí depois nós temos a área 6 aqui, que é negativa, a área 7 aqui, e essa área 7 é positiva, e finalmente a área 8. A área 8, que é esse cantinho aqui, ó, que é uma área negativa, que ela está abaixo do eixo do x. Veja que interessante, pessoal. A área 2 e a área 3 se cancelam. Elas têm as mesmas alturas e as mesmas larguras, e têm a mesma forma. Então dá para perceber que a área 2 vai cancelar a área 3. A mesma coisa acontece com a área 7 e com a área 6. Elas se cancelam, uma positiva e outra negativa. E dá para ver que a área 1 é exatamente simétrica à área 4. Então, elas também se cancelam. E a área 8 é exatamente igual à área 5. Elas também se cancelam. Então, pessoal, neste intervalo de menos L até mais L, a área entre o eixo horizontal e a função em amarelo é exatamente igual a zero. Lembrando aqui que o L é igual a T sobre 2. T é o inverso da frequência. Como no nosso caso F é igual a 10 Hz, vai ficar L igual
a 1 sobre 10 sobre 2, que é igual a 1 sobre 20, onde L vai ser igual a 0,05. Tá? Então, isso aqui, por isso que aqui tem menos 0,05 até mais 0,05. Um ciclo da função f de x. Conclusão. Essa área é igual a zero, ou seja, a segunda harmônica ela é zero. Ela não existe. Na série de Fourier de um cosseno, não temos a segunda harmônica. A índice 2 é igual a zero. Vamos fazer agora a análise para n igual a 3. A terceira harmônica, A índice 3, de 1 sobre L, integral de menos L até mais L, de f de x, que multiplica o cosseno de 3πx sobre L dx. Quanto vale a área abaixo do gráfico desse produto? Aqui está o eixo do x, exatamente aqui no centro do gráfico. Esse x, como a gente já mencionou, ele é o tempo em segundos, já que a frequência é em hertz, e o y está bem aqui no centro. Embaralhou um pouquinho aqui, mas não tem problema. O y está bem aqui no centro, o eixo do y. Em vermelho, nós temos a função f de x. Em amarelo, nós temos o f de x vezes o cosseno de 3πx sobre L. E em azul, nós temos a função cosseno 3πx sobre L. A gente, em vermelho, nós temos um ciclo da função f de x, t, que deve ser igual a 1 sobre 10. E em azul nós temos exatamente 3 vezes a frequência. Um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Então, 3 ciclos da função f de x e na função em vermelho, um ciclo da função f de x. Então, esse amarelo aqui é o produto das duas funções. A área entre a função em amarelo e o eixo horizontal, o eixo x. A primeira área está aqui, né? Essa aqui, em amarelinho aqui, ó. E vamos chamar ela de A1. Ela é positiva, ela está acima do eixo horizontal, do eixo x. Essa aqui em laranja, essa aqui é uma área A2 e ela é negativa. Agora nós temos uma área A3. E essa área também é negativa. Na metade do pico, no centro do gráfico, nós temos a área A4, que ela é positiva. Aqui nós temos a área A5. Aqui nós temos a área A6. Aqui nós temos a área A6, negativa. Aqui a área A7, também negativa. E aqui, finalmente, a área A8. A8, que é positiva. Se a gente somar a área A2 mais a área A3, é possível perceber que ela deve ser igual à área 1 mais a área 4. Se a gente somar a área 6 com a área 7, deve ser igual, só que complementar, a área 5 mais a área 8. E isso acontece, pessoal, de tal forma que a área total entre a linha amarela e o eixo horizontal vai dar exatamente zero novamente. Ou seja, a terceira harmônica ela é igual a zero. Ou seja, se a função f de x é uma função cossenoidal, ela não tem terceira harmônica. A terceira harmônica é igual a zero. Até agora, só apareceu a primeira harmônica. Se a gente repetir isso, pessoal, agora, eu pulei aqui, né? Mas para a sexta harmônica, vai acontecer a mesma coisa. A sexta harmônica também vai ser igual a zero. O A índice 6 também vai ser igual a zero. Ou seja, a área entre o eixo horizontal x e o amarelo da função vai ser igual a zero. Isso acontece também para outra harmônica, para o n igual a 10, para a décima harmônica. A área também é igual a zero.
aqui está o eixo horizontal e aqui está o eixo vertical. A gente considerar todas as áreas entre a função laranja e a função e o eixo horizontal, todas essas áreas, acima e abaixo do gráfico, o resultado vai ser exatamente zero. Ou seja, a harmônica número 10 também é igual a 0 unidades de área. Uma função cosseno, ela só pode ter a fundamental, porque ela é uma função cosseno pura. Ela não tem nenhuma outra harmônica. Então, ela só vai ter a componente A1 na série de Fourier. A função f de x, aqui está o cosseno de 1πx sobre L. Aqui está o cosseno de 2πx sobre L. E aqui está o cosseno de 3πx sobre L. Então, é a primeira harmônica, segunda harmônica e terceira harmônica. Se a gente fizer o produto de uma a uma, a gente vai perceber que só essa aqui vai ter um valor, uma área igual a 1. O produto dessas duas vai dar uma área integrada igual a 0, e o produto dessa aqui vai dar uma área integrada igual a 0. Pessoal, eu fiz aqui um gráfico para resumir as áreas das componentes A1, A2, A3, A4 até A10 da série de Fourier, na nossa função f de x, que é um cosseno. Então veja que legal, pessoal. Aqui na horizontal, aqui eu tenho o eixo, eu coloquei x, mas aqui é n, o n. Então é a primeira harmônica, segunda harmônica, terceira harmônica, até a 10ª harmônica. Essa aqui, alguns chamam de, número 1, né, de fundamental. A primeira harmônica é fundamental, pois ela tem a mesma frequência do sinal f de x. Tá? Então, são as 10 primeiras componentes de frequência da série de Fourier. Lembra lá o que é a série de Fourier? Vamos recordar, pessoal. Vamos fazer um resumão aqui. Ó. A função que representa o nosso f de x, que é o tio, né? A função f de x tio, ela é igual aqui ao valor médio mais o somatório de n igual a 1 até infinito. No nosso caso, vai ser somente as 10 primeiras harmônicas. Daí a gente colocou aqui, ó, A índice n vezes o cosseno de n π x sobre L, mais um bn vezes o seno de n πx sobre L. Fechou. Esse somatório desses coeficientes vezes um cosseno, desses coeficientes vezes um seno, é o que se chama de série de Fourier. A função f de x, ela aparece, conforme a gente já viu, aqui, né, nesses componentes an e bn. Vamos escrever aqui em cima agora. O an é 1 sobre L integral de menos L a mais L de f de x, aqui que apareceu f de x na série de Fourier, né? Vezes o cosseno n πx sobre L dx. E o bn é a mesma coisa, pessoal, como é simples, integral de menos L a mais L de f de x multiplica por um seno, de seno de n πx sobre L dx. Nós analisamos somente a componente em cosseno. Calculamos os A1, A2, A3, A4 até o A10. Calculamos cada um deles de forma gráfica para que a gente visualizasse o que é multiplicar uma função por um cosseno e esse n ir trocando, né? Entendeu o que acontece, né? A gente viu o n é uma harmônica, é a primeira harmônica, que é igual à frequência f de x, segunda harmônica, que é 2 vezes a frequência f de x, terceira harmônica, 3 vezes a frequência f de x, e assim por diante. Isso foi só para a gente visualizar o que é a série de Fourier. Veja que interessante o resultado que a gente obteve, pessoal. Ó,
A primeira harmônica é igual, tem amplitude 1. A área deu 1. A segunda deu 0. A terceira deu 0. A quarta deu 0. Todas as demais áreas entre a função resultante do produto e o eixo horizontal, a área integrada no intervalo de menos L até mais L, ou seja, de menos o período, metade do período, até mais a metade do período, deu 0. Ou seja, se f de x é igual a um cosseno de 2πfx, um cosseno puro, a parte em cosseno da série de Fourier, só tem a primeira harmônica, só tem a frequência fundamental, só tem a parte A1. As demais são todas iguais a 0. O que faz sentido, né, pessoal? Afinal de contas, é um cosseno puro. Né? Não tem sentido ter outras harmônicas. Mas a ideia foi ilustrar, pessoal, visualizar como é estruturada uma série de Fourier. Foi isso que o Fourier pensou na época. Eu consigo representar uma função periódica qualquer por um somatório de senos e cossenos. Para a gente encerrar esse vídeo, vamos lá. O que a gente tem que saber? Que a representação de uma função f de x por uma série de Fourier, por um somatório de senos e cossenos, ele é igual. Primeira coisa, o valor médio. O valor médio da função que a gente já viu como é que calcula. Mais um somatório de um coeficiente, AN, vezes um cosseno, vou deixar em aberto aqui, mais um BN, um segundo coeficiente, vezes um seno. É basicamente isso. Então, é um valor médio, um produto AN vezes cosseno e um BN vezes um seno. Dentro do cosseno é Nπ sobre L vezes x, Nπ sobre L vezes x. Lembrando, pessoal, eu não vou repetir aqui, mas lembrando, isso aqui é a mesma coisa que 2πfn. Isso aqui é 2πfn. A notação Nπ sobre L é da matemática. Os matemáticos adotaram essa notação. Então, isso aqui nada mais é que um cosseno que vai mudando de frequência, de acordo com o valor de n. Esse aqui é um seno que vai mudando de frequência de acordo com o valor de n. E é sempre múltiplos inteiros. O n vai variar de 1 até infinito. Quanto maior o número de componentes da série de Fourier, mais precisa é a representação da função f de x. Por que representar uma função por uma série? Nós vamos ver depois em transformada de Fourier. No momento, interessa saber que nós conseguimos representar qualquer função f de x, uma função complexa, cheia de ondulações, por um somatório de funções básicas, senos e cossenos. Então, o n é múltiplo inteiro, são números inteiros. É a primeira harmônica, a segunda harmônica, a terceira harmônica, a quarta harmônica e assim por diante. O que você está fazendo, então, é multiplicar cada componente, cada harmônica da série de Fourier por um coeficiente. No caso dos cossenos, AN, e no caso dos senos, por um coeficiente BN. A gente está alterando a amplitude desses cossenos e desses senos de acordo com esses coeficientes. E como a gente calcula esses coeficientes, pessoal? O AN ele é igual a 1 sobre L integral de menos L até mais L da função f de x que a gente quer representar, vezes o cosseno de nπ sobre L vezes x dx.
Então, o que a gente fez aqui? Isso aqui a gente já viu. Isso aqui é a área. A área entre a função, entre o produto, esse produto f de x vezes o cosseno, e o eixo horizontal, o eixo do x. De acordo com quanto maior a área, mais expressivo, mais representativo é a enésima harmônica. Então, nosso exemplo, o A1 deu a maior área. Portanto, o cosseno de n igual a 1 vai ter a maior amplitude entre todas as componentes da série de Fourier. E no caso do Bn, o Bn é a mesma coisa, pessoal, é a mesma fórmula. Só vou trocar o produto de f de x por um seno. E um seno do mesmo conteúdo, nπ sobre L vezes x dx. Então, aqui eu tenho o Bn e aqui o An. O Bn multiplica um seno e o An multiplica o cosseno. Isso aqui também, da mesma forma, é uma área. É uma área entre a função f de x multiplicada por um seno e o eixo horizontal x. Isso é a série de Fourier. É um conjunto de cossenos e senos que são modulados por coeficientes An e Bn. Esse somatório me dá a representação da função f de x, que aparece somente aqui, né, nas integrais dos coeficientes. Lembrando, pessoal, só para a gente fechar, o valor médio, a gente calculou de uma função, é 1 sobre t integral de 0 até t de f de x dx. E lembrando ainda que o L é igual ao período divididos por 2. Tá? Período de quem? Período de f de x. Pessoal, no próximo vídeo nós vamos fazer alguns exemplos de séries de Fourier. Hoje, o que é importante é isso, entender o que é o somatório, o que são os coeficientes An e Bn, o valor médio e o que é L. E entender a visualização, né? O que é esses produtos de f de x vezes um cosseno e o que é esses produtos de um An vezes um cosseno e um Bn vezes um seno.